Olá, meu nome é André, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Computação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e vou ministrar um curso com 5 aulas sobre manipulação de arquivos na linguagem C. No curso vai ser abordado as funções básicas de manipulação de arquivos e ao final de cada assunto terá um exemplo prático e um exercício para o aluno resolver. Um arquivo é um meio de guardar um dado, uma informação. Diferentemente de guardar um dado em uma variável, ao qual se fechar a aplicação é perdido aquele dado, o arquivo armazena a informação para poder ser consultada ou alterada posteriormente. Com essa característica, abre-se um leque de possibilidades para seu uso. Um exemplo clássico é a agenda telefônica, entre outras inúmeras utilizações. Arquivos podem conter todos os tipos de dados primitivos da linguagem C, e eles podem ser manipulados, ou seja, inseridos, alterados, consultados ou apagados, a depender da finalidade da aplicação a qual se deseja desenvolver. Vamos à primeira função de manipulação. Para manipular os dados contidos no arquivo, é preciso associá-lo ao tipo file, ao qual está contido na biblioteca stdio. Esta biblioteca, além de permitir a utilização do tipo file em seu código, contém as funções que possibilitam a manipulação do arquivo, com abertura, fechamento, leitura e escrita, entre outras funções. Para começar a manipulação dos dados de um arquivo, é preciso abrir o arquivo para poder executar as operações que se deseja. Na biblioteca stdio, esta função é a fopen. A sintaxe da função fopen é um ponteiro do tipo file que recebe a função fopen e dentro dela é passado como parâmetro para a função o endereço que o arquivo se encontra e o modo de abertura do arquivo. Se o arquivo estiver na mesma pasta do código, do ponto C, é apenas o nome do arquivo. Se o arquivo estiver em outra pasta, precisa passar o endereço que o arquivo se encontra. E o modo de abertura. O outro parâmetro que é preciso informar quando se chama a função fopen é o modo de abertura do arquivo, como foi comentado na explicação da sintaxe. Aqui vemos uma tabela com todos os modos e descrições de cada modo e associações que podem ser feitas com esses modos. Os modos mais utilizados são R, R+, RB, W, W+, WB, A+ e AB. Associado a cada modo, podemos ainda passar a instrução mais, ao qual permite abrir se já existiu o arquivo e, se não existir, criá-lo. E também permite escrever no arquivo. Os modos que utilizam R são apenas para leitura. Os modos com W são para escrita e a cada abertura neste modo ele sobrescreve o que estiver dentro do arquivo. E os modos iniciados com A são para anexação, ou seja, se já existiu um dado no arquivo, ele apenas acrescenta ao final e não sobrescreve o conteúdo que já existe no arquivo. E ainda tem a instrução B, no qual o modo de abertura pretendido vai ler ou escrever em modo binário. Agora vamos pôr em prática o que foi demonstrado até agora. Aqui na pasta só temos os arquivos necessários para rodar o código. E aqui no código temos dois exemplos. Arquivo 1, no modo de abertura A+, e arquivo 2, no modo de abertura RB. Estes exemplos levam a pergunta: e se não existiu o arquivo? O compilador não acusa erro se não existiu o arquivo. Por isso, por questão de boa prática, testamos com o if, se o arquivo existe, para não seguir a execução e não levar o usuário ao erro de achar que está acessando o arquivo. Logo no início do código, se fizermos o teste, ele não prossegue a execução se não existir o arquivo. É importante fechar o arquivo após a sua leitura, para liberar o espaço alocado na memória após a chamada da função fopen.